Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje do canal Gestão Quant, a gente vai falar sobre o CAPM, o Capital Asset Pricing Model, ou o modelo de precificação de ativos financeiros. Qual que é a ideia disso aqui? Quando a gente fala de investimentos, de finanças, a gente tem sempre aquela ideia de risco e retorno, que é o centro, o cerne, quando a gente fala aí de decisões financeiras. Em outras palavras, se o risco de um determinado investimento ou um determinado ativo é muito elevado, você espera que o retorno deste ativo ou deste investimento, né, seja também elevado. Então, quanto maior o risco, maior é o retorno esperado. E o CAPM é um modelo que faz o cálculo do retorno esperado dado um nível de risco, certo? E é isso que a gente vai ver agora. Quando a gente fala de risco, né, no mercado de ações, por exemplo, ações vai ser a principal aplicação daqui, mas não se limita apenas a ações. Quando a gente fala de mercado financeiro, tem risco sistemático e risco não sistemático. Então, risco sistemático é aquilo referente ao sistema financeiro como um todo, né? O risco não sistemático está relacionado mais a outra questão que é a diversificação de ativos. Você consegue diminuir o seu risco não sistemático ao diversificar a sua carteira de ativos, mas isso aí é outro caso. Quando a gente fala de risco sistemático, cada ativo, cada ação, por exemplo, vai ter um risco próprio. Como assim? O risco que é dado por essa letrinha aqui, beta, de um ativo, ele pode ser um valor aí que menos um, menos dois, um, dois, ele é um valorzinho assim, e é mais ou menos o seguinte: se o beta é maior que um, o ativo ele é agressivo. Como assim? Ele é um ativo arriscado. Se o ativo é igual a um, a gente vai ver isso logo depois, ele é basicamente o risco do mercado, do índice Ibovespa. Eu já vou explicar o que é isso. E se o beta for menor do que 1, ele é um ativo defensivo, com não tanto risco, não tanta variabilidade. Bom, o que acontece? No mercado de ações, você tem um índice extremamente importante que é o índice Ibovespa. O índice Ibovespa, ele considera um certo número de ações que são as ações mais comercializadas da bolsa, né? E com base nesse índice Ibovespa, você consegue ter uma boa ideia de qual que é o retorno do mercado, com base em uma média, né, de uma carteira de ações aí do Ibovespa, né, das principais ações comercializadas na Bolsa de Valores brasileira, que no momento se chama B3, tá? Vou colocar até aqui, ó, Bolsa B3. Antigamente era chamada de Bovespa, hoje é B3, no Brasil, pelo menos, né? Eu até falei que o beta pode ser um valor negativo, mas isso é extremamente raro, tá? Um beta negativo ia indicar mais ou menos o seguinte: se o mercado inteiro vai mal, o sistema financeiro vai mal, então essa ação começa a valorizar. Mas isso é extremamente improvável e difícil de acontecer, tá? Então, geralmente, os valores de beta eles são aí um pouco mais que um pouco menos que um, tá? Na prática, é raro você ter um valor de beta negativo para um determinado ativo, tá? É bem raro. Geralmente, em maior ou menor grau, uma ação, um ativo, tende a acompanhar aí como que está o desempenho, o retorno do mercado como um todo. Bom, o beta de um ativo é dado por essa fórmula daqui. É a covariância entre o retorno do ativo e o retorno do mercado. Aqui eu vou usar K como retorno do ativo, tá? E R como retorno do mercado, tá legal? Então, KA vai ser o retorno do ativo e RM vai ser o retorno do mercado. Então, é a covariância entre o retorno do ativo e do mercado dividido pela variância do retorno do mercado, tá? Esse cálculo aqui do beta, né, fazer na mão é extremamente trabalhoso e não vale a pena, porque você tem que ter uma série histórica, né, um conjunto de dados para você estabelecer a relação entre o risco, ou melhor, entre o retorno do ativo e o retorno do mercado, né? Mas aqui eu coloquei até um gráfico para a gente entender melhor. Imagina por um momento que não tem essa linha aqui, tá? A gente já vai chegar nela. Cada pontinho aqui representa um momento diferente no tempo que indica qual que foi o retorno do ativo, tá? E qual que foi o retorno do mercado, beleza? Então você tem uma bolinha aqui que indica um determinado instante, um outro instante, certo? E depois disso você consegue traçar uma linha de tendência, mais ou menos qual que é o comportamento do retorno do ativo em relação aí ao retorno do mercado. E é uma tendência crescente nesse exemplo aqui,
como é o que geralmente acontece, né? Geralmente, quanto melhor for o retorno do mercado, melhor vai ser o retorno do ativo. E aqui tem a ver muito com o valor do beta. Como assim? Imagina, se o valor do beta é 0,5, essa reta aqui não ia ser tão inclinada. Ou seja, se o retorno do mercado aumenta muito, o retorno do ativo não vai aumentar tanto. Da mesma forma, se o ativo aqui é agressivo, ou seja, com beta maior que 1, o que vai acontecer? A reta vai ser bastante inclinada. Ou seja, se o retorno de mercado aumenta um pouco, o retorno do ativo aumenta bastante. E de novo cai naquela ideia de risco e retorno. Obviamente, isso daqui acontece, né, como eu expliquei, mas pensando num ativo que seja agressivo, com beta maior que 1 e uma reta bastante inclinada, a gente tem o contrário também, né? Se o retorno do mercado diminui um pouquinho, o retorno do ativo vai diminuir bastante, tá? O retorno esperado do ativo vai diminuir bastante. E quando a gente fala de mercado de ações, a gente também pode pensar um pouco na ideia de taxa livre de risco. Como assim? Se você vai investir em uma ação, sempre tem um risco, certo? Porque o valor da ação pode aumentar, pode diminuir, sempre tem um determinado risco. A tendência é aumentar, já que você está, né, tomando um determinado risco, mas você quer um retorno. Então a tendência é o valor da ação aumentar. Só que você também consegue fazer isso sem investir em ações. Você consegue fazer o seu dinheiro valorizar mesmo sem investir em ações. Por exemplo, comprando títulos públicos, títulos do governo, né? Você compra um título a X e vai receber X mais R$ 1, por exemplo, né? É uma taxa livre de risco, porque quando a gente fala de títulos públicos, o que acontece? Você vai pagar um determinado valor pelo título e você vai receber um pouco mais depois, né? Isso é garantido, né? Que o Estado, o governo vai te pagar por um simples motivo, né? Ao contrário das outras empresas e tal, o Estado, ele pode fazer algo que ninguém mais pode, que é imprimir dinheiro. Em outras palavras, se o Estado estiver devendo para você alguma quantia, ele vai lá, imprime e você recebe. Por isso que é uma taxa livre de risco, porque é muito difícil você investir em um título público, por exemplo, e não receber o dinheiro, não ter um determinado retorno. Mas é claro, como a taxa é livre de risco aqui, ela vai ter um determinado retorno, e como isso aqui não tem, teoricamente, risco, o retorno vai ser menor do que se você investir em uma ação que tem, sim, um determinado risco, certo? Porque, afinal de contas, quanto maior o risco, maior o retorno. Pensa bem, não faz sentido, por exemplo, você investir em uma ação que rende 4% ao ano se você consegue uma taxa livre de risco, sem risco, né, de 5%, certo? Então, para compensar esse risco, o retorno esperado tem que ser maior. Em muitos casos, a taxa livre de risco, você pode fazer uma aproximação com uma taxa Selic, tá? Como sendo a taxa básica aí de juros da economia. É aquela taxa lá definida pelo Copom, né? Pelo Comitê de Política Monetária lá do Banco Central, tá? Mas agora falando aqui qual que é a ideia da fórmula do CAPM para você de fato ter um modelo para calcular o retorno esperado de um determinado ativo, dado o seu beta, dado o seu risco, né, sistemático. O que acontece? Existe aquela proporção, obviamente, de risco e retorno. Quanto maior o risco, maior o retorno. Então, como que a gente vai montar a continha aqui para chegar no CAPM? Veja o seguinte, eu tenho um determinado ativo que tem um risco aqui sistemático, um beta Bzinho, né? Beta A, que é o risco sistemático do ativo A. O que acontece? Eu posso pensar o seguinte, nesse caso, o retorno, que eu vou chamar de K aqui, desse ativo, ele vai ter que ser maior do que o retorno da taxa livre de risco, certo? Porque, afinal de contas, você está se submetendo a um determinado risco. Isso aqui vai ter vai ter o próprio beta aqui, né? Que é o risco sistemático do ativo, beleza? Então, veja só, olha essa fórmula aqui, o que acontece? Essa diferença aqui entre o retorno esperado do ativo e o risco da taxa livre de risco, né, o retorno, perdão, da taxa livre de risco, vai ser um valor positivo, só que tem um beta aqui que é o risco. Obviamente, quanto maior for esse beta aqui, maior vai ter que ser essa diferença para você de fato ficar com a tendência a investir em um determinado ativo, né? Em outras palavras, imagina que eu tenho um outro ativo aqui, que é um ativo B, e eu tenho também a taxa livre de risco aqui, e eu tenho o beta desse ativo, certo? O que acontece? Imagina que o beta de A é bem baixinho e o beta de B é bem alto, ou seja, o risco do ativo B é muito maior do que do ativo A. Quer dizer que o retorno esperado, né, do ativo B,
desse cara aqui vai ter que ser maior do que o retorno esperado do ativo A. Então segue essa proporção aqui, né? O retorno que você tem, certo? Em relação ao risco. E aqui a gente pode pensar o seguinte, a gente pode pensar no retorno de mercado, eu vou colocar ali a letra R, né, só para condizer com o que a gente já fez, que é o retorno de mercado, tá legal? Menos a taxa livre de risco. Veja o seguinte, o mercado, quando a gente fala aqui, ele vai ter um certo risco, né, um risco sistemático. Então, em média, o mercado, as ações negociadas na Bolsa de Valores, ou seja, o índice Ibovespa, ele vai ter que ter um retorno, em geral, maior do que a taxa livre de risco, certo? Porque, afinal de contas, não vai fazer sentido você investir, sendo que a taxa livre de risco vai ser maior, né? O retorno seu vai ser maior com uma taxa livre de risco do que, de fato, investindo no mercado. Agora, pensa o seguinte, qual que vai ser o beta do mercado? O beta do mercado vai ser a correlação do retorno de mercado com ele mesmo. Ou seja, vai ser a própria reta aqui, vai ser o valor 1, tá legal? Porque é a correlação dele com ele mesmo. Aqui eu até esqueci de colocar, mas esse ângulo aqui, ó, certo? Essa taxa, essa inclinação aqui, nada mais é do que o beta do ativo. Então, a tangente desse ângulo aqui, não vou entrar nesse detalhe, mas a tangente desse ângulo aqui representa o beta. Quanto maior for esse ângulo, maior vai ser a tangente desse ângulo aqui, maior vai ser o valor de beta. Por isso, mais inclinada vai ser essa reta aqui, tá legal? Mas continuando na dedução aqui da fórmula do CAPM. A gente viu que isso aqui vai acabar sendo igual a isso daqui. Então, vou até colocar aqui, ó, que o retorno de um determinado ativo A menos a taxa livre de risco, certo? Dividido pelo beta desse ativo vai ser igual ao retorno de mercado menos o retorno da taxa livre de risco aqui e dividido por 1 tanto faz, né? Então, eu vou até sumir com ele. Retorno de mercado menos o retorno ali, né? A taxa livre de risco. Veja o seguinte, se eu isolar esse valor K aqui, ou seja, eu vou passar esse beta multiplicando RM menos RF, tá legal? E em seguida, esse RF aqui que está negativo, eu vou passar positivo para o outro lado. Vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Olha o que eu vou ter. Eu vou isolar o retorno esperado do ativo A e vai ficar o quê? Como eu tinha passado esse beta multiplicando, o beta do ativo vai multiplicar aqui o retorno de mercado menos o retorno da taxa livre de risco, né? De títulos públicos, por exemplo, e depois de eu ter feito isso, eu tinha passado esse menos RF para cá, somando. Então, mais RF, tá certo? Isso daqui, ó, que a gente acabou de chegar, isso daqui é muito importante, a gente vai usar nas questões logo mais, tá? Isso aqui é a fórmula do CAPM, tá legal? Isso aqui é o CAPM, certo? O retorno do ativo, né, o retorno esperado do ativo vai ser dado por essa conta aqui. Então, se você tiver o beta do ativo, o retorno do mercado e o retorno da taxa livre de risco, risk-free, você consegue estimar qual que é o retorno do ativo, para saber aí qual que é o retorno esperado do ativo, para saber se vale a pena investir ou não. Como assim? Aqui eu vou dar um outro exemplo nesse gráfico aqui. A linha de mercado de títulos, geralmente apelidado como SML, tá? O que acontece? Essa reta que eu desenhei aqui, no gráfico que eu relaciono o retorno do ativo com o risco sistemático do ativo, o beta, essa reta aqui, né, essa linha que eu desenhei, é o retorno esperado, tá legal? Retorno esperado. O que acontece? Você tem um determinado risco, você tem o risco do mercado, o retorno do mercado, você tem a taxa livre de risco, então você consegue estimar mais ou menos quanto que você quer de retorno por um determinado ativo. Nesse exemplo aqui, o que eu fiz? Eu desenhei um pontinho verde que está acima da reta. Se está acima da reta, é bom, porque veja o seguinte, eu tenho em um determinado beta aqui, em um determinado risco, eu tenho aqui um certo retorno esperado, certo? Só que se está acima dessa reta, quer dizer que o retorno que de fato está acontecendo no ativo é maior do que o retorno esperado, ou seja, vale a pena investir. E o contrário também acontece aqui nesse pontinho vermelho, né? Nesse beta aqui, ó, nesse determinado beta, o que acontece? Eu estava esperando um determinado retorno aqui, mas o retorno do ativo vai estar embaixo, tá? Então, a ideia do CAPM é fazer você ter uma ideia de qual que é o retorno esperado dado um determinado risco, né, que esse ativo tem, tá? E aqui, só para mostrar melhor, que essa reta ela começa no RF. Como assim?
Quando o risco é zero, a gente pensa aqui na taxa livre de risco. Então aqui, ó, o ponto inicial dessa reta é o RF, que é a taxa livre de risco, beleza? E vai subindo aqui numa reta, né? Quando o beta é igual a 1, quer dizer que a gente tem o retorno do mercado mesmo, né? Como a gente viu. E uma última coisa aqui que é importante é pensar o seguinte: geralmente você não vai ter apenas um ativo na sua carteira, né? Você não vai calcular o beta de um ativo e vai ter um ativo só. Você vai ter um conjunto de ativos, um conjunto de ações, por exemplo. Para você saber qual que é o beta da carteira, o risco da carteira, o risco sistemático da carteira, como que você vai fazer? É bem simples, tá? Esse somatório aqui é bem tranquilo de entender, porque o que que você vai considerar? Você vai considerar o beta do ativo vezes a proporção dele na carteira. Como assim? Vamos supor que você tem dois ativos. O primeiro ativo você tem R$ 400 em ações e o outro ativo você tem R$ 600 em ações. Ou seja, o primeiro ativo você tem 40% e o segundo ativo 60%. Então você vai fazer o beta do ativo 1 vezes 40% mais o beta do ativo 2 vezes 60%. Essa conta aqui, esse somatório, vai dar para você qual que é o beta da carteira, o risco sistemático da carteira. Tranquilo? E agora vamos resolver alguns exercícios aí para exercitar o que a gente viu aqui, beleza? Questão 1. Utilizando o CAPM, qual é a expectativa de retorno de um ativo do mercado de ações, considerando que seu beta é 1,5, a taxa livre de risco é 20% ao ano e a expectativa de retorno do mercado Ibovespa é 30% ao ano? Beleza. A questão 1 aqui vai falando já pra gente qual que é, ela pergunta qual que é o retorno esperado de um determinado ativo. Só que a gente já sabe qual que é o beta desse ativo, que a questão falou ali pra gente que é 1,5, falou qual que é o retorno de mercado, 30%, e qual que é o retorno da taxa livre de risco, que é 20% ao ano. Todas as taxas aqui, tanto de retorno de mercado quanto de retorno da taxa livre de risco, estão em taxa ao ano, né? Então a gente não tem que se preocupar em transformar a taxa nem nada do tipo, né? Então veja o seguinte, como a gente está falando de um ativo que tem um risco, o que acontece? O retorno dele vai ser o retorno da taxa livre de risco mais um prêmio pelo risco, tá? Então até esqueci de comentar que isso daqui, ó, esse pedaço é o prêmio pelo risco. É o retorno extra que você espera receber por estar se submetendo a um determinado risco, tá legal? Então vamos lá. A questão pergunta qual que é o valor K aqui, né? Qual que é o retorno esperado do ativo dados aqueles valores. Então vamos lá. O retorno do ativo A vai ser o quê? Vai ser o beta do ativo, que a questão falou 1,5, que multiplica o retorno do mercado. Bom, a questão falou que é 30% ao ano, né? Eu posso colocar aqui como 30% ou 0,3 se eu quiser colocar em índice, né? Nesse caso aqui, eu já vou colocar em porcentagem mesmo, porque daí a resposta já sai em porcentagem, tá? Então, o retorno do mercado, que é 30%, menos a taxa livre de risco, que é 20%, tá legal? Mais a taxa livre de risco de novo. Beleza. O que acontece? Então, o retorno do ativo A, perdão, vai ser o quê? Vai ser 1,5 vezes 30% menos 20% dá 10%, mais a taxa livre de risco de 20%. Ou seja, o retorno do ativo A vai ser 1,5 vezes 10% dá 15%, tranquilo, mais a taxa de 20%. E olha só, a gente já determina aqui qual que é o retorno esperado do ativo. 15% mais 20% nos dá a ideia de que o retorno esperado do ativo é de 35% ao ano. Ou seja, se você percebe que o retorno desse ativo aqui, que a questão falou que o beta é 1,5, é de, sei lá, 32%, pelo modelo do CAPM não vale a pena, tá? Porque ele está abaixo do retorno esperado, dado o nível de risco que ele tem, beleza? Da mesma forma, se o retorno desse ativo aqui de fato estivesse aí estimado em 38, 40%, valeria a pena porque ele estava acima do retorno esperado, dado o nível de risco. Opa, risquei aqui por falar em risco. Mas a resposta da questão 1 é essa, beleza? Vamos agora para a próxima. Questão 2. Utilizando o CAPM, qual é a expectativa de retorno de um ativo do mercado de ações, considerando que seu beta é menos 0,7, a taxa livre de risco é 15% ao ano e a expectativa de retorno do mercado Ibovespa é 10% ao ano? Beleza. O
Questão 2, a ideia é bem parecida, só que a diferença agora é que o beta é negativo e outra, o retorno de mercado está abaixo da taxa livre de risco. Pensa o seguinte, a taxa livre de risco aqui, a questão falou que está na casa dos 15% e que o retorno de mercado está em 10%. Por essa perspectiva, simplesmente não vale a pena investir, certo? Porque a taxa livre de risco te dá um retorno maior, né, do que se você investir no mercado, considerando aí uma média. Só que qual que é o porém? O porém é que esse beta aqui, dessa empresa, desse ativo aqui, ele é contracíclico. Como assim? O beta é negativo. Lembra que eu falei que na prática isso é extremamente raro, mas o que acontece? Aqui, por essa ideia de que o retorno do mercado, que tem risco, está menor do que o retorno da taxa livre de risco, a gente consegue ver que o mercado vai mal. Só que como o beta desse ativo aqui, que a gente está analisando na questão 2, é negativo, quer dizer que quando o mercado vai mal, essa empresa, esse beta aqui, né? Esse retorno desse ativo vai bem. Então ainda vale a pena investir nesse ativo aqui porque ele é contracíclico, tá legal? Então é nessa ideia que a gente vai fazer aqui. Mas o procedimento é o mesmo da questão anterior. O retorno esperado desse ativo aqui vai ser o quê? Vai ser o beta, que a questão falou que é menos 0,7, tá legal? Vezes o retorno do mercado. E qual que é o retorno do mercado? A questão falou que está em 10% ao ano, né? Menos a taxa livre de risco, que está em 15% ao ano, mais a taxa livre de risco. Então, vamos lá. Taxa livre de risco aqui, ó, 15%. O que acontece? Se esse beta aqui fosse positivo, essa multiplicação toda aqui, ó, ia ficar negativa, mais a taxa livre de risco, e a gente ia ter que o retorno esperado de um determinado ativo ia ser menor do que a taxa livre de risco. Isso faz sentido porque se o mercado vai mal e, em geral, os ativos acompanham aí o desempenho do mercado, é natural que o retorno esperado de um ativo vai ficar menor do que a taxa livre de risco, tá legal? Mas então, continuando aqui. O retorno do ativo vai ser o quê? Vai ser menos 0,7, que multiplica 10% menos 15% vai dar menos 5%. Mais a taxa livre de risco, 15%. Finalmente, né, só para concluir aqui, menos 0,7 vezes menos 5% vai dar quanto? Menos com menos vai dar mais, então isso aqui vai dar um valor positivo, né? E 0,7 vezes 5 vai dar 3,5%. Tranquilo? Mais a taxa livre de risco dos 15%. Fazendo essa soma, o retorno do nosso ativo aqui vai ser 3,5 mais 15, 18,5% ao ano. Como esse ativo aqui tem um beta negativo, é esperado que ele vá se dar bem, ele vá render bastante quando o mercado vai mal, ou seja, quando ele está rendendo menos aqui do que a taxa livre de risco. Por isso, esse retorno aqui, ainda considerando que o mercado está indo mal, ele ainda é maior do que a taxa livre de risco, tá legal? Então aqui está a resposta da questão 2. Questão 3. Utilizando o CAPM em um cenário de taxa livre de risco a 10%, qual é a expectativa de retorno do Ibovespa, considerando que a expectativa de retorno do ativo é de 17% e que o beta desse ativo é de 0,8? Beleza, a questão 3 é um pouquinho diferente. Ela dá para você qual que é o retorno esperado do ativo e pergunta qual que é o retorno de mercado, considerando ali uma taxa livre de risco, que a questão falou que está em 10%. Vamos substituir os valores aqui para ver aonde a gente consegue chegar. Então, o retorno do ativo a gente já sabe, né? 17%, tá legal? Isso é igual ao beta do ativo, que a questão falou para a gente que é 0,8. Então, aqui 0,8 vezes o retorno de mercado, que eu não sei, mais, menos, né? A taxa livre de risco, que a questão falou aqui que é 10%, né? Então já dá até para colocar direto aqui, ó. 10%, beleza? Mais a taxa livre de risco, 10%, beleza? O que a gente tem que fazer aqui? Dá para fazer a propriedade distributiva aqui, né? Então, o 0,8 multiplicando esse RM e o 0,8 multiplicando o menos 10. Vamos lá. 17% vai ser igual a 0,8 vezes o retorno de mercado, que eu não sei, eu quero saber, menos, porque mais com menos dá menos na multiplicação, né? 0,8 vezes 10 vai dar 8, né? Então, 8%, tranquilo, mais a taxa livre de risco de 10%. Beleza?
Bom, menos 8 mais 10 vai dar 2 aqui, né? Então, aqui eu tenho 2. Então, esse 2 que vai ser positivo aqui, né? Eu vou passar para cá, que ele vai ficar negativo. Então, vai ficar 17% menos 2% igual a 0,8 vezes o retorno de mercado, certo? Então, vai ficar aqui 17% menos 2%, porque lembrando, esse cara era positivo, eu passei para cá negativo, vai ficar 15%, né? Só que veja o seguinte, esse 0,8 está multiplicando o retorno de mercado, que eu quero isolar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 0,8 e passar dividindo. Então, 15% dividido por 0,8. Isso vai ser o retorno de mercado, tranquilo? Fazendo essa conta aí, vai dar quanto? Fazendo essa conta, vai ficar o quê? Vai ficar 18,75%. Tá legal? E essa é a resposta dessa questão. Dado um retorno de um determinado ativo, que é de 17%, que tem um beta de 0,8, ou seja, é um ativo mais conservador, né? O retorno de mercado, considerando a taxa livre de risco de 10%, vai ser aí de 18,75%. Questão 4. Dados os betas e os pesos dos ativos nas carteiras, e aí a questão dá para você uma tabelinha com ativos, com seus respectivos betas e também ali com a proporção de cada ativo em uma das duas carteiras, carteira A e carteira B. E também um gráfico ali com a linha de mercado de títulos. Item A, calcule os betas das carteiras. Item B, compare os riscos das carteiras. Qual possui o maior risco e por quê? E item C, use os dados da linha de mercado de títulos para calcular os retornos exigidos das carteiras. Beleza. O item A pediu simplesmente para a gente calcular os betas das carteiras, da carteira A e da carteira B. Bom, a gente tem os betas já calculados aqui de cada um dos 5 ativos, né? E a gente quer saber qual que é o beta da carteira. Para a gente fazer isso, é só a gente lembrar que o beta da carteira é a soma dos betas. Como assim? Vamos lá. O beta da carteira A, então vou colocar aqui, beta da carteira A, vai ser o quê? Vai ser a proporção do ativo vezes o beta do ativo, mais a proporção do ativo vezes o beta do ativo, e assim por diante, tá? Eu vou só deixar tudo escrito aqui para a gente entender melhor. Então, tem 10%, vou colocar aqui como índice 0,1, 10% do ativo A, que tem o beta de 1,3, mais 30% do ativo B, que tem o beta como 0,7, mais 10% do ativo C, do ativo 3, perdão, que tem o beta 1,25, mais 10% do ativo 4, que tem o beta de 1,1, mais 40% do ativo 5. Então, 0,4 aqui, né? Vezes o beta do ativo 5, que é 0,9. Só fazer essa conta aqui na calculadora para a gente agilizar um pouco, né? 0,1 vezes 1,3 mais 0,3 vezes 0,7 mais 0,1 vezes 1,25 mais 0,1 vezes 1,1 e finalmente, né, mais aqui 0,4 vezes 0,9 e isso dá pra gente aí 0,935. Ou seja, o beta da carteira A aqui, ó, o beta da carteira A vai ser 0,935. Tá legal? Então, o beta da carteira A já foi. Falta a gente calcular o beta da carteira B, né? Então, vamos lá. Beta da carteira B. Como que vai ficar isso? É a mesma ideia, né? Então, é 30% do ativo 1, que tem o beta de 1,3, mais 10% do ativo 2, que tem o beta de 1,7, mais 20% do ativo 3, que tem o beta de 1,25, mais 20% do ativo 4, cujo beta é 1,1, mais 20% do ativo 5, que o beta é 0,9. Só fazer a conta aqui na calculadora, todo mundo de novo, então vai ficar 0,3, que multiplica 1,3, mais 0,1 vezes 0,7, mais aqui 0,2 vezes 1,25, mais aqui 0,2 vezes 1,1, mais 0,2 vezes 0,9, e o resultado aqui dá 1,11. Ou seja, o beta
da carteira B vai ser um pouco maior, vai ser 1,11, tranquilo? Item A é isso daqui, né? Falta só dar um destaque maior aqui para a resposta, né? Mas o item A é isso daí. O item B pergunta o seguinte: qual das carteiras A ou B tem mais risco, é mais arriscado? Ora, o beta, como a gente viu, é uma medida do risco sistemático, certo? Então, quanto maior for esse valor, mais arriscado vai ser o ativo ou, no caso aqui, a carteira. Como o beta da carteira B é maior do que o beta da carteira A, isso indica pra gente que a carteira B tem mais risco, certo? Faz até sentido se a gente analisar aqui, porque veja, na carteira A, a grande parte aqui, ó, 30% e 40%, estão em ativos que têm um beta menor que 1, em betas que são de ativos mais conservadores, mais defensivos, certo? Já aqui no caso da carteira B, 30% está aqui no ativo mais arriscado de todos os 5, né? Então, por isso, a carteira B acaba tendo um beta maior e, consequentemente, a carteira B, certo? A carteira B tem mais risco, tranquilo? Porque o beta é maior. E o item B é só isso daí. O item C fala o seguinte: dado aquele gráfico lá da linha de mercado de títulos, faça a estimativa dos retornos esperados das carteiras. Beleza. O que acontece? A questão deu pra gente no item C o seguinte panorama, né? A seguinte linha de títulos. Vou até desenhar aqui só para ficar mais esclarecedor, tá? A gente tem uma taxa livre de risco que é de 6%, tranquilo? Obviamente, isso aqui cresce na medida em que a gente aumenta o risco, certo? Então, isso aqui é o retorno. Vou colocar aqui, ó, retorno. Então, o retorno aumenta na medida que o risco aumenta. E a questão até colocou aqui que no ponto de 1, como assim? No retorno do mercado, né? A gente tem aqui um retorno de 12%. Tá legal? 12%. O que acontece? Olha só o que a gente pode pensar. Isso aqui é uma reta, né? O que acontece? O beta valendo 0, qual que era o retorno? 6%. O beta valendo 1, qual que era o retorno? 12%. Pensa comigo. Quando o beta aumentou 1, o retorno aumentou 6. Então, se o beta for 2, por exemplo, o retorno vai ser o quê? Vai ser 18, certo? Porque vai aumentando de 6 em 6. Em outras palavras, o retorno aqui, vou até colocar da carteira dessa vez, porque a gente vai calcular aqui o retorno esperado das carteiras, vai ser a taxa livre de risco, certo? Mais o quê? Mais o prêmio pelo risco. Como assim? Qual que era o prêmio pelo risco? Era o beta, certo? Vezes a diferença entre o retorno de mercado, que aqui é 12%, né? Porque quando o beta vale 1 é justamente o retorno de mercado, menos a taxa livre de risco, certo? Aqui o beta vai depender da carteira quando a gente for calcular. Mas o retorno de mercado a gente sabe que é 12% e a taxa livre de risco, né? Até coloquei aqui, é 6%. Então vamos lá. Qual que é o retorno esperado da carteira A? Por esse panorama aqui do CAPM mais uma vez. Bom, vai ser, vou até colocar aqui na ordem que a gente viu da fórmula, né, do CAPM, que é o beta da carteira, ou seja, 0,935, que multiplica o retorno de mercado, 12%. Aqui eu estou colocando em índice, mas podia ser também em percentual, tá? Eu estou mostrando das duas formas para mostrar que dos dois jeitos funciona. Menos o retorno livre de risco, 6%, mais o retorno livre de risco, tá? Aqui eu só troquei a ordem, mas é a mesma fórmula que a gente já viu antes, tá? Fazendo essa conta aqui, para fazer na calculadora, para ficar um pouco mais rápido, vai ser o quê? 0,9, opa, 0,935 vezes essa diferença aqui, que é 0,06, mais a taxa livre de risco, 0,06. Isso aqui dá 11,61. 0,1161. Então, até esqueci aqui que carteira A, né? Vai ser o quê? O retorno esperado da carteira A, dado o nível de risco que ela tem, né? Que a gente viu na questão anterior, vai ser de 0,1161 ou 11,61%. Tá legal? A questão não dá nenhuma especificação aqui se é anual, se é mensal, né? Provavelmente pelo valor é anual, mas a gente não pode ter certeza, então deixa em percentual mesmo. E a ideia para a carteira B vai ser a mesma, né? O retorno esperado da carteira B vai ser
o beta da carteira B, 1,11, certo? Que vai ficar multiplicando aí o retorno de mercado menos a taxa livre de risco, mais a própria taxa livre de risco. Fazendo na calculadora aqui, como que fica? O beta vezes essa diferença aqui, que é 0,06, tá legal? Mais a taxa livre de risco, 0,06 ou 6% se você preferir, né? 12%, 6%, beleza? Vai dar 12,66. Faz sentido o retorno esperado da carteira ser maior do que o da carteira A, porque o risco dessa carteira B aqui, como a gente já viu, é maior. Então, isso aqui vai dar 12,66 ou ainda 12, né, 0,66%. Tá legal? E essa daqui é a resposta, os retornos esperados das carteiras, da carteira A e da carteira B. Tranquilo? Da carteira A e da carteira B. E aqui a gente viu um pouco da questão do CAPM, o retorno esperado considerando um determinado risco que um ativo, ou nesse caso aqui, uma carteira de ativos, tem, beleza? Por esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir ao vídeo, um grande abraço e até a próxima.